Oi, sexto ano, tudo bem, professor Rodrigo? Gente, a gente vai dar continuidade nas nossas atividades, devido à pandemia, né? Vai ter que ser assim por enquanto, via videoaula. Qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem via e-mail, via WhatsApp. Eu já mandei para os pais de vocês. As atividades pendentes que nós fizemos do Covid-19, eu também já estou recebendo, inclusive era até essa quarta-feira. Só que aí eu não obtive retorno de nenhum de vocês ainda. Dando seguimento na unidade 1, a gente precisa fechar o conteúdo que ficou pendente, os assuntos de pontuação, né, que ficou pendente aí da antiga professora, e eu assumi faltando essa atividade para a gente fechar a unidade 1, para a gente partir para a unidade 2. Quem não tem a unidade 2 do livro físico, essa unidade 2 ela também está disponível na plataforma para todos os alunos. Mesmo quem não tem o livro, tá lá para acessar. Então vamos lá. Na página 32, né, língua em curso. Essa atividade é de pontuação. A gente vai começar falando um pouquinho dos sinais de interrogação, de exclamação, que geralmente é para obter pergunta, e quando a gente quer falar algo que tem uma exclamação aí no final, certo? Então vamos lá. Aqui no livro, peguem o livro para vocês me acompanharem, tá, gente? Página 32. Língua em curso, sinais de pontuação. Eu vou ler um pouquinho para vocês, para a gente poder ter noção de onde a gente tinha parado e de onde a gente vai dar seguimento, certo? Ainda estou meio confuso com esse negócio em relação à câmera, mas vou me adaptando aos poucos. Sinais de pontuação. A pontuação contribui para a construção de sentido no texto. Veja o exemplo a seguir. Aqui a gente começa falando de vírgula. Preste atenção no texto. Um oficial fora condenado. Seu pedido de perdão recebeu a seguinte sentença do rei: perdoar impossível, mandar para a forca. Condoída da sorte do moço, a rainha salvou com uma simples mudança de vírgula. Perdoar impossível, mandar para a forca. Percebam que quando a gente está falando de vírgula, de pontuação, tudo dá sentido na frase. Aqui vocês viram que por uma vírgula muda todo o contexto da frase, todo o contexto do texto, e a vírgula ela tem essa capacidade de mudar tudo. Aqui vocês estão vendo o sentido. Então vamos dar seguimento. Sinais de pontuação são sinais gráficos e usados na escrita para indicar a entonação das frases. Se são perguntas, declarações, exclamações e também pausas, caso das vírgulas, e as fronteiras entre ideias, o que nos ajuda a construir e compreender o sentido do texto. Nessa seção, trataremos de alguns sinais de pontuação. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, aspas e reticências. Vamos lá para o exemplo de ponto de exclamação e interrogação. O ponto de exclamação e ponto de interrogação, o ponto de interrogação é usado para indicar uma pergunta, observe no exemplo abaixo. Aí a gente tem o exemplo dos Pokémons, né? Surgiu um jogo recente, mais ou menos recente, né? Para quem viu aí, para quem já tinha visto, tá aí, eu acho que é o Pikachu, o outro também não lembro o nome. E aí tá a imagem, o exemplo, né? Não deu a mínima pra gente. Pelo jeito está caçando algo mais importante. Olha só que exemplo legal, né? Enquanto os Pokémons conversam que o senhor não tá dando atenção, o senhor tá procurando emprego. Algo mais importante aí no cartoon. Além do ponto de interrogação, que expressa uma dúvida, encontramos também o ponto de exclamação nas falas dos personagens, os quais demonstram indignação e reforçam a informação implícita, já na pergunta, o fato de que ninguém mais caça os Pokémons. Agora releia o trecho a seguir retirado do conto Um Compadre da Morte, o que você leu anteriormente. Aí embaixo tá os exemplos. Vamos, compadre, reza o resto da oração.
Nem pense nisso, comadre. Olha aí o exemplo. Nesse caso, o ponto de exclamação dá ênfase às ordens expressas na frase. Na tira seguida, simples troca de ponto de exclamação por um ponto de interrogação modifica completamente o sentido da frase. Aí aparece uma senhora, ela chega, comadre, comadre, comadre. Percebam que a entonação da minha voz ela muda por conta do sinal. Observem o sinal de exclamação e de interrogação e façam a comparação. Vocês podem até fazer esse exemplo na casa de vocês. Dando seguimento no texto, na explicação. Nos 2 primeiros quadrinhos, a exclamação indica que o personagem chama a comadre, mas no terceiro quadrinho a interrogação indica que ela deseja confirmar se a comadre está em casa, já que a ausência da amiga permitirá que ela assalte a geladeira, como é revelado no último quadrinho. Veja outro caso retirado do conto O Compadre da Morte. Virgem Maria, essa é a minha? Então eu estou morre ou não morre? Olha aí a pergunta junto com a exclamação. Vamos dando seguimento aqui. O uso dos pontos de interrogação e exclamação ao mesmo tempo indica que a pergunta é retórica, ou seja, já se sabe a resposta, espera-se apenas expressar uma indignação ou reforçar a surpresa. Vocês podem ver que a gente pode usar tanto a interrogação quanto a exclamação juntos, e que dá um sentido na frase de pergunta retórica. É aquela pergunta que já se tem a resposta, certo? Mudando para a página 34, a gente vai ver um outro tipo de pontuação, os 2 pontos. Um dos usos dos 2 pontos é introduzir a fala de um personagem. Observe este trecho do conto O Compadre da Morte. Vamos para o exemplo. Chamou a comadre e pediu: comadre, me faça o último favor? Agora releia a frase. Meus esportes preferidos são: 2 pontos, natação, futebol e vôlei. Nesse trecho, os 2 pontos foram utilizados antes da enumeração. Vamos ler o quadrinho. Os 2 pontos são usados, sobretudo, antes de uma enumeração para introduzir uma fala ou para esclarecer o desenvolver de uma ideia anterior. Correto? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse material, a esse conteúdo, vocês podem mandar e-mail, vocês podem mandar WhatsApp. Vamos entrar em contato por aqui, tá? Podem mandar também na plataforma, certo? Lembrando que a plataforma está liberado o acesso para todos os alunos do colégio. Vamos ver o travessão. É um diálogo. O travessão é usado para iniciar as falas. Observe. Eu vou, disse o médico. Se você jurar que eu voltarei. Prometo, disse a morte. Repare que o travessão indica as falas dos personagens e também as separa da voz do narrador do texto. Agora observe o uso do travessão no trecho abaixo. Então Bilbo fugiu, mas o dragão não acordou. Não ainda. Teve outros sonhos de ganância e de violência deitado ali. Nesse caso, os travessões foram empregados para separar uma informação complementar do restante da frase, indicando que o dragão não havia acordado ainda, e o que significa que logo acordaria. Observe que as informações não é essencial para a compreensão da frase. Vamos ler o quadrinho. O travessão é usado para separar as informações secundárias ou complementares. Em um diálogo, esse sinal de pontuação é usado para iniciar as falas dos personagens e também para separar as falas das observações do narrador. Narrador geralmente é aquele que conta a história, tá, gente? Agora vamos passar para as aspas. Como você pode observar, os diálogos entre os personagens de um texto geralmente são sinalizados por travessões, mas também existem textos literários em que os diálogos vêm entre aspas, como é o caso do fragmento a seguir. Vamos lá para a página 35. Aqui na página 35 tem um texto, comunicação, e a gente vai já começar a ler.
É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é o mesmo nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles, pois não? Como é mesmo o nome? Sim. Pomba. Um, um que cabe a minha... A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Luiz Fernando Veríssimo. Olha só. As aspas também podem aparecer em textos em que são usados travessões para marcar os diálogos. Observe este trecho de um conto. O homem resmungou. Que menino chato! E falou para a filha. Ele não quer vender. Paciência. Nesse caso, o emprego das aspas atribui à frase um efeito de breve comentário e não uma fala com destaque. Observe agora o emprego das aspas em um texto jornalístico. Vamos lá para o texto. Existe bicho que só anda em uma direção? Não. Dependendo do animal, ele pode fazer curva, dar ré ou desviar para os lados, mas não fica sem ação, caso encontre um obstáculo intransponível. O formato e as características de cada bicho ajudam a deduzir como ele se desloca. Peixes não costumam nadar para trás. Por exemplo, o que acontece em alguns animais, por serem menos ágeis, preferem ambientes abertos para evitar colisões, afirma Caio Isola, biólogo e pesquisador da UFSCar. Além disso, determinadas espécies possuem limitações físicas que impedem certos movimentos. Ana Carolina Rodrigues. Nesse artigo jornalístico, no artigo da jornalista Ana Carolina Rodrigues, as aspas marcam o início e o fim da declaração de um especialista ouvido por ela. As aspas também podem ser usadas para destacar termos estrangeiros. Vejam os exemplos. Olha como o estrangeirismo, essas palavras que são inseridas na nossa cultura, acabam fazendo parte do nosso meio e a gente nem se liga de como elas estão tão fluentes. Olha só o texto. No site, entre aspas, que eu consultei, havia informações importantes sobre marketing. Desculpa, gente, é sobre making off do filme, mas marketing também é uma palavra estrangeira. Do filme que assistimos no cinema do shopping. Olha só, fez uma selfie com a vovó e toda a família. Ela serve ainda para dar às palavras um sentido diferente do que seria usual, geralmente os opostos do que significam. Olha só, vamos ver outro exemplo aqui das aspas. Observe o exemplo a seguir. Ficarei muito triste se perder o voo e for obrigado a ficar mais um dia de férias. No exemplo, as aspas indicam ironia. O que a pessoa ficaria nada triste se perdesse o voo. Na verdade, ficaria bem feliz, pois ganharia mais um dia de folga. Veja outro exemplo. Mentindo outra vez? Que bonito, hein? Quem nunca escutou isso? Aqui também há ironia. Nessa fala, a pessoa não quis mentir, não quis dizer que mentir é bonito, mas justamente o contrário, ou seja, que é feio mentir sim, tá, gente? Vamos ler aqui o quadrinho. As aspas marcam o início e o fim das falas dos personagens e citações. Também destacam termos estrangeiros ou palavras as quais pretendem dar um sentido especial. Dando seguimento aqui no reticências, que é um outro tipo de pontuação, que são aqueles 3 pontinhos seguidos. Vamos ler aqui. Vão pelo acostamento da rodovia até o mestre tomar uma entrada na terra. O menino pergunta para onde vai a estrada. O mestre diz, não sabe. Não sabe? Então por quê? Porque é uma estrada simpática. Olha só. Aí vocês estão vendo a ideia de pensamento, né? Ficou uma coisa aí explícita. Vamos nesse trecho que o menino não completa a pergunta. O autor
fez uso das reticências no trecho crônica, comunicação. As reticências também aparecem, mas para indicar hesitação do personagem. Vocês lembram de como eu estava lendo? Como é mesmo o nome? Esse são as reticências. Vamos ver o outro exemplo. Outro uso das reticências ocorre nos casos de enumeração. Veja, a sala estava entulhada de móveis, brinquedos, livros, revistas, roupas, enfeites. E assim dando seguimento. A gente coloca reticências. Nesse caso, as reticências sinalizam que a sala poderia estar repleta de outros objetos não mencionados na enumeração. Olha só o quadrinho da explicação. As reticências podem indicar a existência de outros itens não citados numa enumeração, uma pausa para criar suspense, uma hesitação em outros estados emocionais, prazer, saudade, aversão, medo e etc. Olha só, essa foi a nossa primeira aula, dando seguimento no conteúdo que a gente tinha marcado de dar continuidade na próxima aula, né? Mas devido à pandemia a gente teve que fazer de uma outra forma. No início a gente fez uma revisão dos conteúdos, mandei um exercício para vocês, não obtive retorno e eu preciso desse retorno, tá, gente? Vamos levar a sério as aulas, as atividades, todo o conteúdo que foi passado até agora. Aqui a gente termina esse assunto da primeira unidade, que foi o que ficou pendente. Então tem o exercício da página 37 e da página 38. Eu espero que vocês façam e me retornem. Como é que vocês podem me retornar? Vocês podem fazer a atividade, respondam no caderno de vocês. Não precisa copiar a pergunta, copia somente a resposta. Bate foto, pede para o pai e para a mãe ajuda, pede para eles salvarem em PDF e me envia pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá? No mais é isso, tá, gente? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo. Saudades de